Shalom, graça e paz, tudo bem, amados, amadas? Hoje nós queremos fazer a nossa celebração diante do nosso Deus e nós temos muitos motivos para celebrar ao Senhor. E hoje o motivo de nós celebrarmos, amados, é nós darmos continuidade em relação a entrando na paternidade de Deus, desfrutando a paternidade de Deus. Nós gostaríamos de falar a parte 3 agora, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 4, mas nós vamos começar em Gálatas 3, amém? Em nome de Jesus. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor nos dar graça, nos dar entendimento, abrir verdadeiramente os tesouros que tem nessa revelação a respeito da paternidade de Deus, onde nós vemos Paulo usando somente 2 vezes a expressão Abba, Pai, e o Cristo vivo usando uma vez apenas esta expressão. Então, nós cremos ali que há um significado poderoso para nós como igreja, como filhos de Deus. Por que que essa frase, essa expressão foi usada tão poucas vezes? O que tem por trás disso, esses bastidores da palavra de Deus, para nós entrarmos nesse mistério e podermos desfrutar mais da paternidade de Deus. Amém? Papai, em nome de Jesus, nós queremos colocar essa celebração diante de Ti, nós queremos celebrar a Tua paternidade. Por isso, entramos diante de Ti com adoração, com um coração grato, com alegria, Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que a Tua misericórdia dura para sempre. Sabemos que em Ti podemos confiar. Então, que Tu venhas hoje pelo Teu Espírito Santo, o Espírito de Cristo, venha e faça uma obra poderosa em nossas vidas, para que nós venhamos a ser pessoas, ó Pai querido, que verdadeiramente desfrutem daquilo que Tu nos levaste como identidade, colocaste no nosso interior uma identidade particular, que é a de filhos de Deus, e nós queremos usufruir dessa identidade para que sejamos bem resolvidos, para que possamos ser prósperos, para que possamos ter saúde, para que possamos ter o nosso destino, que é o céu, aqui na terra, já começarmos a desfrutar dessa realidade tão tremenda que é o céu para nós. Amém? Em nome de Jesus, papai, nós clamamos diante de Ti, que a Tua graça desça sem detença. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, hoje o que nós queremos falar? Nós queremos falar a respeito de Gálatas, capítulo 4, quando Paulo vem ali e ele está tratando a respeito da nossa filiação com Cristo. No negrito, eu creio que da sua Bíblia, vai estar escrito a nossa filiação em Cristo. E qual a abordagem de hoje? A abordagem de Marcos 14 estava nos mostrando o Pai indo para a cruz com o Filho, para que nós, como filhos, pudéssemos vencer as 2 sementes que estavam em jogo naquele momento, as 2 sementes que estavam guerreando naquele momento. A semente do Satanás, que é a iniquidade, a maldade da iniquidade, que nos faz transgressores e pecadores, e a semente do Pai, a semente santa, que nos levaria de volta para os braços de Deus. Marcos capítulo 14 vem nos explicar por que Jesus fala Abba, Pai, Pai, Paizinho. É porque naquele momento ele precisava do Pai, da companhia do Pai. E nós também, quando temos a nossa vontade em oposição à vontade de Deus, há 2 sementes querendo brigar nas nossas vidas, usando as nossas vidas, nós precisamos clamar Abba, Pai, para que a semente da paternidade de Deus se manifeste e destrua toda a semente da paternidade das trevas. Como na cruz do Calvário, Jesus executou isso a nosso favor, nós precisamos aprender a tomar posse desse primeiro romper da manifestação das trevas. O segundo romper, amados, Romanos capítulo 8, no qual está falando que pelo Espírito de Deus nós mortificamos os feitos do corpo. Paulo vai falar no 7 e no 8 a respeito de desventurado homem que sou. Com a minha mente eu quero servir a lei de Deus, e eu quero ser escravo da lei de Deus, só que no meu corpo tem uma outra escravidão que me puxa para a lei do pecado. 2 leis guerreando ali, 2 leis se colocando em oposição. E aí vem a palavra de Deus, Romanos 8:1 fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão no Espírito, no Espírito, deixa eu ler que vai ficar melhor, da lei e da vida. Há uma outra lei para nós que somos filhos de Deus, e é essa lei que interessa que nós vivamos.
É essa manifestação de uma nova criatura que somos, é que vai nos dar a libertação de ser escravos da lei da nossa mente, querendo seguir a lei de Deus na força do nosso braço, e também daquilo que a nossa carne quer fazer com o nosso corpo físico, para que eles se tornem membros de injustiça. A essa manifestação de guerra, o Senhor Jesus vence por nós e libera sobre nós o espírito de filiação, o qual nós podemos clamar, Abba, Pai. E é dessas manifestações que nós estamos falando nesses dias a respeito, entrando na paternidade de Deus, desfrutando da paternidade de Deus. Veja aqui, para ficar mais claro, olha aqui, 8:1, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do pecado vem nos anunciar que existe uma morte para nós, existe uma lei para a morte. O salário do pecado é a morte. Então, nós precisamos entender que essas duas leis, elas foram vencidas pelo Espírito de Cristo. Nós precisamos entender que a manifestação de Cristo na cruz do Calvário, ele quebrou a força e o domínio dessas duas leis. A lei que guerreia nossa mente para nós servirmos a Deus na força do nosso braço, na força da lei, e a lei do corpo, que clama pelo pecado. Essas duas foram vencidas na cruz do Calvário. A lei do legalismo e a lei da libertinagem. As duas foram vencidas na cruz do Calvário. E por que foram vencidas? Porque Deus nos traz uma nova criação, ele nos faz uma nova criação. E dentro dessa nova criação, ele vai colocar todo o poder que temos para vencer. É disso que em Gálatas está tratando. Ele vai explicar ali para nós, vamos ler Gálatas, ele vai falar assim, olha, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei. Eu tenho que cumprir a lei. Eu preciso cumprir a lei. E o mandamento do Senhor, 613 mandamentos do Senhor precisam ser cumpridos por mim. A lei é santa, o mandamento é bom, é puro, é perfeito, a lei é boa. Mas eu quero dizer para você e para mim mesma, cada vez mais, amados, que a lei, ela contém a verdade de Deus. Como eu ouvi o pregador dizendo, é a palavra de Deus a lei. Mas ela não é toda a revelação de quem é Deus. Ela não é toda a revelação da verdade. A graça e a verdade foi instituída a nosso favor através de Jesus Cristo. A graça e a verdade chegou até nós, foi anunciada por Jesus Cristo. E nós precisamos aprender a entrar nessa graça. Porque quando entramos na fé, algo acontece dentro de nós. A lei dessa escravidão, tanto para o pecado como para servir a lei de Deus, na força do nosso braço, ela é vencida. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E se Jesus mora dentro de nós, a lei já está cumprida por ele. Nós temos um novo nascimento. Nós começamos agora a manifestar o Cristo, há uma divina semente dentro de nós, e aquele que tem a divina semente não vive pecando. Em 1 João está falando sobre isso. Só o que Deus quer que nós entendamos essa realidade espiritual e tomemos posse dela. Porque Paulo fala de uma maneira tão veemente, quem vos fascinou? Quem vos encantou? É porque verdadeiramente, amados, o espírito de religiosidade, ele traz um encantamento para as nossas vidas. Nós começamos bem, Paulo fala. Vocês começaram bem, mas quem induziu vocês a saírem do caminho? Vocês acham que é pela obra das mãos de vocês que vocês vão ser justificados? Vocês receberam o Espírito prometido dentro de vocês, foi através das obras que vocês fazem, seguindo a lei, ou foi através da pregação de que Cristo é o Salvador? Sabe o que Deus está falando para nós? Eu coloquei vocês debaixo do domínio da lei, para que vocês entendessem que vocês não podem cumprir a lei. E por não poderem cumprir a lei, é necessário o coração de vocês clame por um Salvador. Esse Salvador se manifesta, que é o Cristo vivo, morre na cruz do Calvário por nós, aleluia, e nós podemos ter acesso ao Pai novamente. E aí o nosso espírito, recriado pelo Espírito de Cristo, que também
pode chamar o nosso Deus de Pai, nos ensina a falar, Abba, Pai. Olha que coisa tremenda que Deus fez. Hoje você e eu não precisamos estar debaixo da força do nosso braço, não, eu preciso cumprir a lei. Olha, eu não fiz tal coisa, eu não orei tantas horas por dia, eu não consegui ler todos os capítulos que eu queria, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Sabe que Deus vai falar para você? Pare de tentar me impressionar. Eu não quero que você me impressione. Eu quero que você viva um relacionamento comigo. É isso que eu quero. Eu quero que você venha na minha presença e conte as suas fraquezas. Depois se derrame diante de mim e peça, tu que vives dentro de mim, me ajude. E é isso que ele vai fazer. Ele vai trazer ajuda para mim e para você. Ele vai mudar sentimentos que talvez você ache que nunca, jamais poderiam sair do teu coração. E você tem lutado contra ele. E às vezes se esforçado contra ele. Tem jejuado, tem orado, tem lido a Bíblia e feito tantas e tantas coisas. Mas não tem buscado a Deus para entregar essa fraqueza, esse pecado, essa situação nas mãos do teu Pai. E é por isso que ele está te ensinando aqui hoje. Ele falando para você e para mim, pelo meu espírito, mortifica o feito do teu corpo. E como eu faço isso? Buscando a face dele, a face santa dele, a face separada dele, a face bendita dele. Ela se levanta sobre nós e ela traz o espírito de ressurreição e de vida. E a força do pecado começa a se esvair, porque nós clamamos, Abba, Pai. Deus está te chamando e me chamando para um relacionamento de profundidade com ele. Filho e pai, pai e filho, caminhando juntos, numa mesma atmosfera de glória, no mesmo lugar de poder, com uma mesma essência, com uma mesma manifestação de santidade, com uma mesma manifestação de poder, porque se Cristo vence o pecado, eu também venço. Se Cristo pôde mortificar todas as tentações que vieram contra ele, porque o Espírito do Pai o revestia, esse mesmo Espírito está à nossa disposição e está dentro de nós. Paulo continua falando aqui em Gálatas. Vou ler o 4 de novo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O que é adotar? É pegar legitimamente para mim, para exercer maternidade. Se eu quero adotar uma criança, eu tenho que entrar com os trâmites legais para que essa criança seja a extensão daquilo que eu sou. Vou dar o meu nome, meu sobrenome, vou colocar as minhas propriedades à disposição, vou colocar os meus recursos à disposição dessa criança, ela vai ser minha herdeira legítima, e todos os trâmites que a justiça da terra exigirem para que eu cumpra, para que eu seja uma pessoa que tenha um filho, uma filha adotada, eu vou cumprir e vou trazer essa criança para mim. E é isso que Deus fez. Quais eram os trâmites? Os trâmites eram que o salário do pecado fosse pago, para que ele pudesse ter novamente seus filhos nos seus braços. E o salário ele pagou através de Jesus. E é isso que ele está falando hoje para mim e para você. Vença a força da natureza das trevas dentro de você, através do sacrifício do meu filho Jesus. Creia nisso, Cristo crucificado. Paulo fala nessa carta. Vocês não conhecem mais a Cristo crucificado? Onde foi parar o escândalo da cruz? Porque se vocês querem servir pelas boas obras de vocês, por vocês seguirem a lei, vocês podem dispensar o sacrifício de Cristo. Só que o Senhor coloca entre nós e ele o sacrifício de Cristo como ponte. Nós não podemos dispensar em momento algum o sacrifício de Cristo. E é isso que ele está falando hoje para nós. Entenda, pelo Espírito de Deus, eu te comprei, te resgatei por adoção. Eu quero a sua pessoa junto de mim. Eu quero ser teu pai. Olha que forte isso. O Deus Todo-Poderoso quer ser o nosso pai. E ele está falando, eu me interesso tanto, que eu compareço diante de tribunais. Eu compareço diante de lugares onde ninguém jamais poderia ter ido para te resgatar. Eu compareço, o Cristo. Eu vou lá e resgato você, o Messias esperado, o Filho unigênito de Deus, para trazer muitos filhos para Deus, para que ele se transforme no Filho primogênito de Deus, porque atrás do primeiro vêm os outros, que somos nós.
E o Senhor está falando, já que eu te adoto, eu quero que você aprenda a dizer assim, ó, e porque vocês são os meus filhos, eu enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho, que clama, Abba, pai, papai, paizinho. Deus está falando para nós hoje, assuma que você tem o meu espírito, assuma que você tem o meu DNA, assuma que a minha essência, a minha natureza está dentro de você. Pedro fala a respeito, eu sou o co-participante da natureza de Cristo, vocês são co-participantes da natureza de Cristo. A natureza de Cristo está em mim, e agora eu tenho poder para vencer. Olha o que ele vai falar aqui, ó. De sorte que você já não é escravo, porém, você é filho, e sendo filho, é herdeiro por Deus. Qual era a escravidão que nós tínhamos? Havia duas escravidões. Havia duas escravidões. A da lei, que vinha sobre a minha mente e eu falava, ela é muito boa, a lei, e eu preciso cumpri-la, que é a lei de fazer a vontade de Deus sem Deus. Essa é a primeira escravidão, e é o espírito de religiosidade que faz isso contra nós. E depois a outra lei, a lei do pecado que habita em mim. São essas duas leis que Paulo fala em Romanos 8. Duas leis guerreando dentro de nós, uma para fazer a vontade de Deus na força do braço, sem a assistência do Espírito Santo de Deus, e a outra lei me levando, me puxando para a carnalidade, para a liberalidade, para a libertinagem. Então o Senhor está falando, você vence isso quando você se permite ser meu filho e você começa a clamar, Abba, pai, pai, paizinho. A segunda vez que Paulo fala a respeito dessa expressão tão gloriosa que nos dá poder para vencermos os espíritos de escravidão religiosa e o espírito de escravidão da carnalidade. O livro de Paulo fala a respeito de escravidão. Gálatas. Ele fala a respeito de saber de quem somos filhos. Nós somos filhos da livre. Gaste um tempo com o livro de Gálatas. Nós somos filhos da livre, aquela que recebeu uma promessa. Nós somos filhos de Sara, não somos filhos de Agar, aquela que veio e fez todas as coisas na força do braço. E olha a resposta de Paulo, a solução de Paulo para sairmos desse lugar. Assim como Deus deu a ordem para Abraão, dispensa Agar e o seu filho, ele está falando para nós. Olha, você como meu herdeiro, não vai herdar todas as coisas que eu tenho para você, se você continuar com o legalismo, com a força do seu braço, com aquilo que você acha que você pode fazer para mim, sem a minha pessoa bendita. Manda embora Agar e o seu filho Ismael. Manda embora o fruto da carne. Manda embora o poder da carne. Manda embora a manifestação da religiosidade, de querer cumprir a minha promessa sem a minha pessoa bendita. Abraão tinha uma promessa, só que Sara também tinha a mesma promessa. Abraão sem Sara, força do braço. Abraão com Agar, força do braço. Abraão com Sara, a promessa se cumpre. Abraão com Sara, a promessa chega e traz motivo de riso. Às vezes andamos tão entristecidos, tão machucados, tão feridos, porque estamos andando debaixo do legalismo, da força do nosso braço. E que Deus está falando hoje para você e para mim. Manda embora, lança fora Agar, lança fora a escrava, a mentalidade escrava, a cumprir as coisas para impressionar a Deus e às vezes agradar aos homens. Manda embora tudo isso, até agradar a nós mesmos. Às vezes nós queremos, a nossa carne clama para ser agradada, ela é manhosa, ela é tinhosa, ela faz parte das manifestações das trevas. E ela fica, por favor, não precisa disso tudo não. Ela procura nos convencer a sermos aliados das trevas. Então, Deus está nos falando hoje, fica com Isaac, fica com Sara. Seja da Jerusalém celestial, a cidade que o Pai preparou para nós como arquiteto e construtor. É isso que Deus está querendo nos ensinar hoje. Entre por um caminho de descansar,
Na pessoa bendita do Senhor Jesus, há um descanso para nós, há um repouso para nós. Nós precisamos entender, amados, que Deus, Ele quer que nós nos revestamos de Cristo, deixamos Cristo interiorizado dentro de nós e depois nos voltemos para os princípios do reino, Novo Testamento, Velho Testamento, para toda a tipologia do Velho Testamento que se cumpriu em realidade em Cristo Jesus e começarmos a desfrutar cada uma das coisas que estão antevistas ali no Velho Testamento. O Velho Testamento não é para ser descartado. O Velho Testamento, nos seus princípios, é para ser desfrutado. Nós precisamos aprender que por trás de cada lei daquela tem um princípio. Ah, mas você está me mandando voltar lá para a lei? Não, Paulo falou, se vocês se circuncidarem, vocês não vão servir para nada. Vocês caíram da graça. Olha que forte. Vocês caíram da graça. Mas quer dizer que por trás da lei, da bastardia, por exemplo, existe um princípio forte a respeito do amor, que se nós amarmos a nossa próxima geração, nós não vamos fornicar, porque não queremos que a nossa próxima geração nasça com uma maldição, onde nos diz que daqui a 10 gerações eles ainda estarão fora da congregação do Senhor. Por quê? Porque por trás dessa palavra, que está eu creio que é Levítico 23, por trás dessa palavra está um mandamento, um princípio, mas a letra mata e o espírito vivifica. Então Deus não está falando de circuncisão de órgão genital masculino, Deus está falando de circuncisão de ouvido, de circuncisão de coração, onde nós pegamos os princípios espirituais da palavra de Deus e aplicamos. Às vezes nós vemos as pessoas falando, vamos voltar, vamos fazer as festas, vamos isso, vamos aquilo. Deus não mandou a gente voltar para celebrar as festas, no sentido de veste, no sentido de comida, ainda que você possa fazer tudo isso, mas Deus falou para nós a respeito dos princípios eternos da sua palavra. E é isso que nós temos que buscar atrás de cada realidade que foi colocada lá. Se você pegar a respeito da casa do leproso, por exemplo, como que funciona uma casa com lepra, um móvel com lepra, uma roupa com lepra? Ali estão guardados princípios espirituais que é para ser visto depois que a cruz de Cristo entrou no nosso coração. Aleluia! A cruz entrou e agora nós saberemos determinar o que fazer com uma casa que tem pecaminosidade. O lustro do orgulho. Isso é a lepra. A lepra era lustrosa, brilhosa. Deus está falando de orgulho. Mas nós descartamos o Velho Testamento e não desfrutamos das boas realidades que existem ali. Porque esquecemos de nos revestir de Cristo e pegamos só aquilo que a lei fala. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso. Deus não está falando para você, você não pode. Deus está falando, existe um ser dentro de você que cumpriu toda a lei. Entra e desfruta do que ele fez. Problema de orgulho. Desfrute da humildade que Cristo colocou dentro de você. Não é para nós lutar sozinho, não é para nós irmos lá e vencer a força do nosso orgulho na nossa mente. E outra coisa também que eu acho muito importante, amados, é nós fazermos um pouco de separação entre tal pessoa é muito emocional. Falei isso numa live passada. A pessoa é muito emocional. Eu sou mais racional. Amados, mente. Sem transformação do evangelho, da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, mente e emoção, é tudo uma alma caída. Uma alma que não passou por conquista. Então, a sua mente não é melhor do que o emocionalismo do teu irmão. Nada, na verdade, é melhor do que os nossos irmãos. Mas, às vezes, nós falamos, não, mas eu tenho que ser racional. Mas qual o racional que Deus está falando lá em Romanos 12? Será que ele está falando a respeito de um culto racional de acordo com a palavra dele? De acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dele? E não de acordo com aquilo que você recebeu e eu recebi dessa vida aqui na Terra? E o nosso intelectualismo, o nosso racionalismo e tudo aquilo que recebemos de uma mente grega, de uma mente romana, de uma mente brasileira. E isso está gerenciando a palavra de acordo com aquilo que pensamos? Deus está falando hoje para nós, eu quero que você deixe a força do teu braço e comece a entrar no meu descanso, no descanso desse espírito que eu coloquei dentro de vocês, o espírito da vida. Houve uma mudança, o espírito de vocês foi recriado, foi iluminado. Nessa luz, vocês pegam o espírito de vocês e vão levando uma candeia para a alma e vão falando, minha alma,
eu não vou começar a fazer aquilo que no meu espírito eu comecei através de Deus. Eu não vou me entregar nem à libertinagem, e eu também não vou me entregar ao legalismo maligno da condenação, da acusação e do autoflagelo, de me machucar, porque tantas e tantas vezes eu erro, não consigo cumprir a lei. Deus mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. O que ele está esperando eu e você fazermos? Humilharmos-nos diante dele. Pai, eu não consigo, mas tu vens e consegue por mim. É isso que ele está esperando. É por isso que nós celebramos esse Deus. É por isso que nós buscamos esse Deus. É por isso que nós nos relacionamos com Deus. Porque da fraqueza ele tira força. Porque do teu desespero ele levanta vida e esperança. Porque daquilo que te era para a morte, ele levanta uma vida abundante. E traz dentro de você uma expectativa de que tudo vai mudar de verdade para sempre. Nós precisamos entender que Deus está buscando um povo, uma noiva construída por dentro, que saiba quem ela é, que entenda verdadeiramente que nós não precisamos viver debaixo do sim e do não da sociedade. Ah, eu fiz algumas coisas e a sociedade aprovou. Mas e Deus aprovou? Ah, eu comecei a fazer tal coisa e ninguém gostou. Mas Deus está falando, muito bom, minha filha. Muito bom, você rompeu, você conseguiu enfrentar. Ai, Senhor, mas não foi o resultado que eu queria. Mas diante de mim você foi vitoriosa, você foi valente, você foi valorosa, você enfrentou anos de escravidão e rompeu. O resultado que você queria manifestar dessa terra não chegou ainda. Continue. Vai fazendo. Daqui a pouco flui poderosamente sobre a tua vida. Eu queria deixar essa palavra. Eu creio que nós vamos gastar mais tempo com essas palavras a respeito da paternidade de Deus. Mas quero te deixar esse incentivo, essa palavra da parte de Deus para mudar a realidade dentro do teu coração. Tem mudado a realidade do meu coração. A realidade da palavra de Deus para nós, no entrando na paternidade de Deus, é que existem 3 momentos cruciais para nós entendermos quando nós clamamos Abba, Pai. Nós podemos cantar muitos hinos de adoração. O teu amor me alcançou. Nós podemos falar, Abba, Pai, eu quero te abraçar. Nós podemos ter sentimentos para com a paternidade de Deus. Mas, além dos sentimentos, em primeiro lugar, que são sentimentos reconstruídos pela própria palavra de Deus, isso é muito glorioso, mas nós precisamos também, o nosso raciocínio sendo tocado pelo poder da palavra de Deus, nós começarmos a raciocinar de acordo com aquilo que Deus diz a respeito da sua paternidade para conosco. A paternidade de Deus para nós, ela é algo que funciona. E funciona em 3 situações gritantes na nossa vida: guerra de semente, guerra de mentalidade e guerra de escravidão. Só tem um momento, só tem uma maneira de sermos livres, através do Espírito recriado que o Pai faz em nós, através da fé que Ele deposita em nós, através da graça, para crermos no sacrifício do Cristo vivo. Aí vencemos a carnalidade e vencemos a religiosidade. A religiosidade, amados, ela entroniza Beelzebul dentro de nós. Um dia que o Senhor preparar, podemos trazer um pouco mais do entendimento dessa palavra. Mas nós precisamos entender que essa palavra, essa manifestação de entronizar Beelzebul dentro de nós, ela tem os seus comandantes, ela tem seus destacados, ela tem aqueles que vêm para nos escravizar, amados, para ficarmos numa vala. Não consigo servir a Deus, porque de um lado está o meu pecado, falando, peca, peca. Do outro lado está a lei, falando, não peca, não peca. E se eu não consigo o domínio sozinho, sem Deus, eu entro numa vala de escravidão. Eu fico preso ali. Não tem alegria, não tem paz, não tem descanso, não tem nada da manifestação de Deus, porque os demônios colocaram uma teologia errada dentro de nós, uma manifestação de trevas dentro de nós, e tem nos mantido ali naquele lugar, enjaulados, sem desfrutarmos da presença do nosso Pai. Mas o Espírito de vida,
que Jesus derramou na cruz do Calvário está falando para nós. A lei do Espírito e da vida está a teu favor. E quando eu derramo o meu Espírito dentro de você, você já cumpriu toda a lei. A partir de agora, você começa a viver em santidade, porque eu vivo dentro de você. Sou eu, Jesus, vivendo dentro de você, pelo meu Espírito, o Espírito do Cristo, pelo qual ele chama Abba, Pai. E eu venço a natureza do pecado. Eu venço a natureza das trevas. Eu venço uma mentalidade escravizada a uma dualidade que guerreia dentro de mim. E eu venço o espírito da escravidão. Não ando mais atemorizado, porque Romanos capítulo 8 fala sobre isso. Nós não vivemos mais atemorizados, não vivemos mais escravizados, mas temos a alegria de sermos herdeiros e co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que o Senhor venha e dê clareza a esta palavra ao teu espírito. Traga uma movimentação ao teu espírito e ele cresça também em meu espírito, para que eu tenha liberdade. Para a liberdade, Cristo vos conquistou. Gálatas capítulo 5. Para a liberdade, ele vos conquistou. Qual é a liberdade? A liberdade de não permitirmos que ninguém se entremeta no nosso meio para falar, mas você não pode fazer isso. Amados, me lembre de uma passagem agora, para nós encerrarmos, a respeito de Jeú e Jezabel. Quando, amando de Deus, Jeú vem contra Jezabel, ela se arruma para a sedução, que é o que Paulo fala aqui em Gálatas. Quem vos fascinou, quem vos encantou, quando ela vai ser confrontada, ela levanta uma palavra. Quem se levanta contra a autoridade não vai a lugar nenhum. Ela usou a palavra de Deus para deter Jeú, quando ele estava cumprindo o mandamento do Senhor. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Existe muita manifestação de liberdade dentro de nós, quando nós começamos a confrontar o legalismo, começamos a confrontar a carnalidade. O adversário se levanta com fascínio e fala, não, fica aí, porque você não vai poder desfrutar isso. Teve paz Zinri, que se levantou contra o seu senhor, ela coloca uma palavra, como fez com Nabote. Ela coloca uma palavra, como ela fez com Jeú. Ela coloca uma palavra, como ela fez com Elias. Ela procura os seus ardis. Ela procura as suas manifestações de trevas para poder trazer, amados, contra nós aquilo que é uma sedução, uma mentalidade cativa, uma mentalidade que não se dobra àquilo que é a liberdade de Deus. Mas você vai comer isso? Mas você pode. Mas você vai pensar isso? Você vai fazer isso? Você vai deixar tal pessoa? Você vai sair desse ministério? Você vai entrar nesse ministério? Mas você vai seguir esta pessoa? Mas você não está ficando muito liberta, sim? Você está usando esse tipo de roupa? Olha, você está ouvindo esse pessoal pregando dessas coisas? Ela começa a confrontar a liberdade que Deus nos deu. Amados, fomos chamados para não entrarmos debaixo de jugo de escravidão, mas entrarmos debaixo da libertadora graça do Senhor. E eu encerro por aqui hoje, mas eu quero tomar a Santa Ceia com você, em nome de Jesus. É uma Santa Ceia de celebração, por quê? Celebramos que somos filhos de Deus, celebramos que somos os filhos da promessa, celebramos que somos o filho da livre, celebramos que o nosso destino é a Jerusalém celestial, celebramos que não somos mais escravos do medo, do temor, de andarmos acovardados, atemorizados. Celebramos que somos aqueles que têm alegria diante de Deus, porque somos seus filhos, em quem Ele tem prazer. Então, pegue a sua ceia e ceie. Celebre ao teu Deus. Adore ao teu Deus. Diga a Ele o quanto Ele é bom. Diga a Ele o quanto Ele tem trabalhado dentro de você. Fale com Ele as suas coisas e deixe Ele te encher. Amém? Papai, estamos aqui. Muito obrigada, tu és bom. Tu tens mostrado que tu és bom.
para nós, Senhor. Tu tem nos feito crescer, ó Rei da Glória. E há uma abundância das tuas águas cristalinas, águas purificadoras dentro de nós. Obrigada, porque a redenção está chegando para a nossa alma, porque o objetivo da nossa fé é a redenção da nossa alma. Vem e traz essa convicção em nossas vidas, em nome de Jesus. E assim celebramos o Senhor. Aleluia. Vamos tomar. Papai, muito obrigada, porque pertencemos a Ti, Abba, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra santa, bendita, poderosa. Obrigada porque Tu estás nos libertando, Senhor. Muito obrigada, Pai. Que os espíritos de religiosidade, os comandantes, Senhor, dessa manifestação de trevas caiam por terra e os seus feitiços caiam por terra. Mas o Senhor, o nosso Deus, venha sem detença e nos traga o entronizar do Cristo vivo dentro de nós, para que tenhamos vida e vida com abundância. Em nome de Jesus. Muito obrigada, papai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos encerrando. Até a quarta. Em nome de Jesus. Amém.